Olá e bem-vindos de volta ao nosso curso de Metodologia e Didática do Ensino Superior. Essa é a nossa aula de número 7, em que nós vamos conversar um pouquinho sobre o Código da Inteligência. Então, como objeto de início, vamos entender nossa questão inicial, quais são os códigos da inteligência e vamos entender quais são nossos objetivos de aprendizagem para essa aula. A relação entre a capacidade de pensar e os códigos da inteligência, assimilar as 4 armadilhas da mente e conhecer quais são os 8 códigos da inteligência. Essa aula ela foi retirada do livro do autor Augusto Cury, chamado Código da Inteligência, e naturalmente ela traz uma reflexão importante sobre o nosso processo de entender como a inteligência é desenvolvida e como inúmeros elementos e variáveis podem influenciar a capacidade do nosso aluno e do nosso grupo de aprendizes de se desenvolverem ou não de acordo com o uso ou com o mau uso desses códigos de inteligência que Augusto Cury aponta. Então, nós já vimos na última aula de que a nossa memória ela é seletiva de acordo com o nível emocional, com a experiência emocional que eu tenho experimentado e aplicado em certa situação. Portanto, o nosso nível de retenção de informação leva em consideração a profundidade ou o impacto emocional que algo tem para mim. Isso pode ser positivamente ou negativamente. Uma experiência emocional positiva tende a abrir janelas de memória de maneira a absorver aquilo, e experiências emocionais negativas como vexame, humilhação pública, ela tende a fechar a minha janela emocional e, portanto, a minha capacidade de aprender ou de me soltar ou me desenvolver efetivamente. Então, o Código da Inteligência, ele cita um exemplo muito interessante, que é a experiência de Albert Einstein, que foi um dos grandes gênios do último século, que naturalmente revolucionou a forma de nós entendermos uma série de coisas, uma série de paradigmas científicos que nós carregávamos até então. E Einstein ele propôs a reciclar essas ideias, produzindo um novo corpo de conhecimento que o tornou, na verdade, uma referência de ser um grande gênio. E Einstein certamente foi considerado um dos maiores cérebros humanos que já pisou na Terra, pela sua contribuição e pela forma como ele usou a sua capacidade cognitiva e racional. Mas aonde que Einstein falhou efetivamente? Ele falhou em decifrar os códigos que ultrapassavam o limite da lógica, que na prática foi o altruísmo e a resiliência. E são 2 códigos que ficaram muito evidentes ao longo da vida dele, especificamente nas relações familiares. Para muitos que não conhecem da biografia de Einstein, Einstein tinha traços depressivos. Ele tinha pensamentos mórbidos. Einstein era um homem pessimista e ele chegou a abandonar um filho psicótico. Então, essa outra história, ou essa outra página da história de Einstein mostra que lhe faltava, na verdade, decifrar outros códigos que iam além daqueles códigos cognitivos racionais. E que para nós que somos apaixonados pelo processo de aprender e queremos promover a aprendizagem, é importante entendê-los e a sua contribuição na totalidade da experiência de aprendizagem. Vamos começar entendendo então quais são as 4 armadilhas que são muito frequentes e comuns e que são inibidores ou impeditivos para que o processo de aprendizagem se estabeleça efetivamente. O primeiro impeditivo, a primeira armadilha da mente é o conformismo. O conformismo é eu simplesmente me moldar a uma certa realidade, como me colocando numa condição passiva e incapaz de mudá-la ou de transformá-la. Então eu aceito passivamente dificuldades psíquicas. Eu aceito passivamente certos eventos sociais que acontecem comigo. Eu aceito passivamente as barreiras físicas que me são impostas. E acredita-se que as coisas são obras do destino e que eu não posso fazer absolutamente nada para mudá-las. Eu não me coloco na posição de um agente de transformação. Eu simplesmente absorvo a realidade como se aquilo fosse uma obra do destino e uma fatalidade, efetivamente, que vem acontecer na minha vida.
isso traz uma série de resultados, como soterrar as habilidades, anular dons, contrair competências que eu desenvolvo, anular funções mais notáveis da inteligência. Então, essa armadilha precisa ser observada no processo de aprendizagem. A segunda armadilha é o chamado coitadismo, e eu costumo contar um personagem de desenho para aqueles que são mais da minha geração, que era o Lipe que fazia, ó vida, ó céus. Então o Lipe era o exemplo típico do coitadista. É aquele cara que faz marketing da sua desgraça. Ele tem prazer que os outros tenham piedade dele. E ele coloca-se numa situação de vitimação, ao invés de ser protagonista do seu próprio progresso e desenvolvimento. Então reclama-se da vida e passa a desenvolver um medo de ter sucesso, de vencer, de ter vitória, porque já acostumou em ter a piedade e a dó dos outros como instrumento de conforto e de progresso na sua vida. A terceira armadilha que nós conhecemos é a armadilha de reconhecer os seus próprios erros. E falhar não é um processo, não é uma anomalia do processo de aprendizagem. Pelo contrário, o falhar e o fracassar faz parte do nosso processo de aprendizagem. Eu costumo dizer que o fracasso é o nosso principal professor. E se eu não fracassar, eu não vou ser hábil efetivamente a continuar no meu processo de aprendizagem. Pessoas que não toleram fracasso são pessoas que vivem no mundo da superficialidade. Não conseguem entender que fracasso e falha fazem parte justamente da nossa humanidade. Fracassar não me faz um fracassado. Fracassar é apenas um feedback de coisas que não deram certo e que me permitem efetivamente continuar construindo, evoluindo e progredindo no meu processo de aprendizagem. E a quarta armadilha conhecida é o medo de correr riscos. Então o risco faz parte, quer a gente queira, quer não, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Nós temos risco em tudo que nós fazemos. E anular o risco bloqueia a nossa capacidade de inventividade, bloqueia a nossa liberdade, a nossa ousadia, a nossa coragem, a nossa capacidade de empreender, de criar novos projetos. Então, risco, naturalmente, risco calculado, risco gerido, ele faz parte, sim, do nosso processo de crescimento e não deve ser um impeditivo para que a gente se exponha, para que a gente cresça, progrida e se desenvolva. Então, a última parte dessa aula nós entendemos e nós vamos bem rapidamente passar, e eu quero estimular você a ler os slides depois com calma e depois, até se for o caso, acessar o livro do Augusto Cury para entender esses 8 códigos de inteligência que ele propõe para o processo de crescimento, de desenvolvimento e de aprendizagem. O primeiro código é o código do intelecto, onde nós gerenciamos a qualidade e a quantidade de pensamentos que nós temos. E existe uma doença hoje que o Augusto Cury mapeia chamada SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, onde as pessoas estão perturbadas por um volume gigantesco de pensamentos a partir dos estímulos contínuos que se dá ao cérebro. Como, por exemplo, você chega do seu trabalho e automaticamente liga a televisão e começa a jorrar uma série de informações para dentro, ou joga um jogo virtual, ou acessa a rede social. Você está o tempo todo criando estímulos visuais, sonoros, interativos, um excesso de informação no seu cérebro, o que gera uma tendência de uma síndrome de pensamento. Você não para de pensar o tempo todo com esse volume de informações que estão circulando à sua volta. Então, o SPA, na verdade, ele vai gerar uma ansiedade, uma incapacidade de desenvolvimento da sua inteligência. O segundo código de inteligência para nós interpretarmos e entendermos é o código da autocrítica. É o código que se autoavalia, onde eu pondero os meus atos e julgo o meu comportamento ou aquilo que eu faço. E é importante nós fazermos isso porque isso naturalmente nos ajuda a crescer, nos ajuda a aprimorar. Pessoas que não têm uma autocrítica, não conseguem avaliar as suas próprias ações, seus comportamentos, tendem a ter a sua vida andando em círculo, não progridem, não conseguem mudar hábitos, não conseguem mudar um padrão mental, por exemplo. Então é importante ter esse código bem desenvolvido no seu processo de crescimento e de aprendizagem. A resiliência é o terceiro código, é a sua capacidade de sofrer pressões e se deformar essas pressões, e uma vez que essas pressões
lhe deixar e você consegue voltar a um estado original sem ficar deformado. Então, resiliência é fundamental e sem ela, geralmente as pessoas desenvolvem um humor depressivo, são intolerantes a mudanças, a coisas novas, a pressões, porque não conseguem se adaptar ou se deformar temporariamente durante um processo de mudança ou de transformação. O altruísmo é o nosso quarto código e o altruísmo é a nossa capacidade de nos colocar no lugar dos outros. Isso é especialmente importante nas relações sociais e mostra uma afetividade social, uma capacidade de se doar, de cuidar, de proteger aqueles que nos cercam. Isso certamente vai ser demonstrado através de generosidade, de bondade e de compaixão e de outras virtudes que nós como seres humanos podemos demonstrar. Isso certamente é um código da inteligência e vai ajudar a ampliar a nossa inteligência. O contrário disso é o egoísmo, o individualismo que nos torna pessoas frias, insensíveis e isso naturalmente diminui e desacelera o nosso progresso e desenvolvimento. O quinto código é a nossa capacidade de debater ideias e esse é o alicerce dos grandes pensadores, onde eu tenho a liberdade de expor as minhas opiniões, sem medo do julgamento, mas pelo exercício, pela liberdade de expor as minhas ideias e debater livremente as minhas ideias. O não fazer isso, naturalmente, vai me tornar uma pessoa insegura, tímida, frágil, quando eu recebo crítica ou feedbacks de outras pessoas a respeito daquilo que penso, daquilo que faço. Então, com certeza, o debate de ideias é um código importante. O sexto é o carisma, é a sua capacidade de envolver, surpreender e admirar outros e a si mesmo. Isso com certeza vai ajudar o seu progresso e o seu desenvolvimento. A intuição é liberar o seu imaginário, é poder expandir a sua inventividade, novos conhecimentos. O não fazer isso, naturalmente, não vai permitir que você consiga observar as coisas através de ângulos ou perspectivas diferentes. Você vai ser aquela pessoa com uma visão simplesmente lógica, linear e exclusivista. E com certeza vai limitar o seu progresso, o seu crescimento e sua aprendizagem. E o último código é você ser um gestor das suas emoções, principalmente as emoções tóxicas, aquelas que te tornam inseguros, que te tornam temerosos, ou são medos interiores, angústias, o humor triste, o ciúme, a aflição, a agonia e outras formas diferentes de emoção que podem se manifestar. Então, não gerenciar suas emoções tende a nos tornar mais inseguros, emocionalmente mais frágeis, instáveis e com relações sociais mais superficiais. Isso de maneira bem ampla resume o papel e a importância do código da inteligência no nosso progresso, no nosso crescimento pessoal e também no processo de aprendizagem. Acesse a plataforma, observe as outras atividades que estão disponíveis para você e também interaja com outros colegas e com o seu professor a respeito desse assunto através dos fóruns e dos blogs disponíveis. Desejo para vocês um ótimo estudo e até a próxima.